Olá, povo do Direito do Trabalho, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um vídeo aqui do YouTube, um vídeo preparado sempre em função de comentários a decisões de tribunais superiores, vídeos exclusivos que não tem reprodução no Instagram, só aqui no YouTube. Então, se você não está inscrito, se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe com quem você acha que pode aproveitar esse conteúdo. Se quiser ativar a notificação, vou ficar muito feliz. Espero que seja bastante útil para vocês o que nós vamos conversar no dia de hoje. Bom, além disso, convido também para seguir no Instagram, @evoluir Direito do Trabalho. E para quem não conhece, Drops de Direito do Trabalho, podcast com pílulas de informação, que está no top 5 de um monte de gente desse ano, que eu estou super feliz, muito contente mesmo, rumo ao episódio número 100, com um sorteio de brindes para quem esteve comigo esse ano todo. Bom, vamos lá. Eu vou tratar com vocês um processo do TST da primeira turma, tá? Uma situação dentro de responsabilidade civil, vocês sabem dessa minha paixão por esse assunto, já temos falado sobre isso várias vezes, e eu acho interessante porque de uma certa forma a gente vai continuando os assuntos, né? A gente traz outras possibilidades dentro da mesma temática, mas continuando. Vocês vão ver que hoje já tem relação com outro vídeo que a gente trabalhou em outra oportunidade. Esse acórdão aqui do TST, ele é um recurso de revista que trata de fato de terceiro em acidentes de trânsito, tá? Então, se discute a responsabilidade civil da empregadora pelo acidente de trânsito que vitimou o empregado. Mas vamos ver qual é a circunstância, né? Não é qualquer acidente de trânsito que vitimou o empregado que vai trazer responsabilidade da empregadora, obviamente. Se for acidente de trajeto, por exemplo, a gente já sabe que não vai existir essa responsabilidade. Então, aqui, segundo o quadro fático delineado no acórdão regional, o empregado na função de vendedor de veículos, após entregar o automóvel numa cidade vizinha à concessionária, então isso fazia parte das funções dele, sofreu um acidente de trânsito fatal ao retornar à sede da empresa no mesmo veículo, sob a condução do adquirente. Olha que tristeza. Então, ele vendeu o veículo, foi entregar na cidade vizinha, enfim, e meio que o adquirente ia levar ele de volta para a cidade da concessionária e acabou acontecendo o acidente e ele veio a falecer. E aí veio aqui a decisão do TST em relação à decisão do TRT, de fato reformando a decisão, e nós já vamos ver em que termos rapidamente. Então, para entender, o Tribunal de Origem, que é o TRT aqui de Santa Catarina, na 12ª, quando eu fiz a pesquisa, de fato eu não vi que era do TRT 12, tá? Mas uma decisão do TRT-12 que manteve a sentença de primeiro grau para dizer que na função de vendedor de veículos, o de cujos, né, o falecido, o trabalhador, não exercia atividade de risco. Então, não havendo atividade de risco, que teria perigos inerentes ao desenvolvimento da atividade, a responsabilidade seria a subjetiva. E aí, como não houve culpa da empresa pela ocorrência do acidente, inclusive foi por fato de terceiro, porque foi o adquirente que estava dirigindo o veículo no momento do acidente, não há responsabilidade da empresa. Então, por entender que não se tratando de responsabilidade objetiva, não há como atribuir a culpa à empresa. De fato, nesse caso, se não tiver a questão da responsabilidade objetiva, fica muito difícil de considerar a responsabilidade da empresa. Tive que trocar de fone aqui, senão o barulho externo é muito grande e o meu desconectou, desculpa. Então, para que isso seja possível, essa responsabilização, a responsabilidade subjetiva aqui fica muito difícil, porque não era nenhum outro motorista da própria empresa que estava conduzindo o veículo. Então, não tem uma aplicação do 932, não haveria como se falar na culpa da empresa, a não ser que o veículo tivesse algum problema, não me parece que tenha sido o caso. Então, aqui, para ser possível a responsabilidade, nós teremos que ter a responsabilidade objetiva, ou seja, dentro da teoria do risco, e sem considerar o fato de terceiro como excludente de responsabilidade, porque também é uma situação bastante comum no direito civil, habitualmente, você considerar o fato de terceiro, ou seja, um terceiro que deu causa ao dano, né? Então, nesse caso, o motorista do veículo, que era o comprador dele, na verdade, ele ter dado causa ao dano, esse fato de terceiro se equivale para
para os fins de exclusão da responsabilidade a caso fortuito e força maior. Então, é como se esse fato de terceiro tivesse o mesmo efeito de caso fortuito e força maior, que excluem a responsabilidade civil como excludentes mesmo de responsabilidade e não excludentes de ilicitude, que seria uma legítima defesa, o estado de necessidade e o exercício regular de direito, do artigo 188. Esses seriam excludentes de ilicitude. E o fato de terceiro equiparado ao caso fortuito e força maior como excludentes de responsabilidade. Muito bem. E aqui, então, ainda dentro do que o tribunal mencionou no seu acórdão, o tribunal de origem, que eles estavam na condução, na condução do veículo, no percurso de retorno à empresa, aconteceu o acidente. E que o tribunal ainda considerou que, como a aquisição do veículo já tinha sido consolidada, na verdade era como se o adquirente estivesse dando uma carona para o trabalhador, então seria o caso de cobrar fora da esfera trabalhista uma responsabilidade do condutor, a família cobrar uma responsabilidade do condutor e que não tem essa responsabilidade, e até assim, já deixando claro que por se tratar de carona e não de transporte profissional, não teria inclusive essa responsabilidade pela incolumidade física de quem ele está transportando, porque ele não transporta por dinheiro. Então, o tribunal até já meio que avançou para dizer que não, na verdade, é uma fatalidade e não haveria responsabilidade por parte de ninguém, ok? Então, ficou configurado um fato exclusivo de terceiro que exclui o nexo causal. Só que isso eu acho um pouco confuso, gente, porque o fato de terceiro como excludente de responsabilidade é porque exclui o nexo de causalidade, ou seja, independentemente da relação de emprego, aconteceria aquele dano. Só que aqui ele foi entregar o veículo para esse adquirente que faz parte das funções dele, né? Então foi nesse sentido que foi feito depois o recurso de revista, porque aqui está dizendo que pelo fato de terceiro exclui a responsabilidade, mas na verdade o fundamento mesmo é outro, é de que aqui ele já não estaria mais prestando o serviço. Então, não estaria em trabalho e aí por isso não haveria responsabilidade, porque já não faria parte das suas funções esse retorno e tudo mais. Então, é híbrida a fundamentação, mas o fundamento básico é o fato de terceiro. Muito bem. No recurso de revista, os pais do trabalhador, porque pelo visto ele era realmente bem jovem, argumentaram que a atividade de vendedor externo de veículo deve ser considerada uma atividade de risco e pedem a responsabilidade objetiva da empresa. Dizem que o eventual fato de terceiro é irrelevante para a aferição da responsabilidade, então apontando a violação ao artigo 186, mas mais especificamente o 927, parágrafo único, que prevê a responsabilidade pelo risco da atividade, e já conversamos sobre isso longamente, analisando o tema 932. Então, hoje há um entendimento do STF no sentido de que sim, se aplica a responsabilidade pela teoria do risco também aos acidentes de trabalho, também às relações de trabalho, às ações decorrentes de acidente de trabalho e, eventualmente, até de doença do trabalho. Então, essa aplicação a gente já sabe que acontece. Embora essa decisão é de agora, de setembro de 2020, se refere a um processo de 2014. Então, assim, eu estou avançando porque eles não mencionam o tema 932, mas já que a gente já conversou sobre ele antes, então, para falar sobre responsabilidade objetiva, eu sugiro que voltem ao vídeo que trata especificamente do tema 932, que é a aplicação do parágrafo único do 927 a esse tipo de situação que estamos vendo. Então, aqui, o tribunal, segundo o TST, então, o relator entendeu que o Tribunal Regional não aplicou o melhor direito. É assim que funciona, né, gente? Com toda... Vossa Excelência fez bobagem, falou bobagem, enfim. Mas, enfim, o entendimento que não aplicou o melhor direito, havendo terreno fértil para a nova qualificação jurídica. Inclusive, entendendo o seguinte, que a apreciação dos fatos, que não pode ser revista, mas ela exige uma nova interpretação. Então, não vão ser reapreciados os fatos, porque em recurso de revista não pode, mas a interpretação jurídica desses fatos tem que ser refeita. E aí, aqui o TST desenvolve sobre o fato da responsabilidade civil, em regra, ainda ser subjetiva para o direito brasileiro, mas nós temos as possibilidades de responsabilidade por danos acidentários em face na decorrência da atividade desenvolvida ser considerada uma atividade de risco. E é bem interessante porque aqui o ministro relata o seguinte: a teoria do risco profissional preconiza que o dever de indenizar tem lugar sempre que o fato prejudicial ao empregado é decorrência da atividade ou profissão da vítima,
como ocorreu na hipótese em que o empregado se envolveu em um acidente de trânsito quando trafegava em rodovia, tendo acentuado a possibilidade de colisão abarroamento, configurando risco inerente. Então, para o TST, a atividade, ainda que a profissão dele não fosse motorista, vejam, que aí é em função da profissão, ainda que ele não fosse motorista, a atividade de vendedor de veículos externo, que incluía a entrega do veículo, é suficiente para ser considerada como atividade de risco. Então, ainda que a gente não possa dizer que vendedor exerce atividade de risco, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado nos precedentes que cita, quando você cita uma decisão. Então, assim, tá vendo? Aqui ele era vendedor e a atividade dele é de risco. Não. A atividade dele não foi considerada de risco porque ele é vendedor. A atividade foi considerada de risco porque na atividade de vendedor de veículos, ele fazia a condução, a entrega e dentro dessa atividade, um terceiro acabou causando o dano. Tá? Inegável o risco potencial que exige o deslocamento em rodovias em razão dos elevados números de acidentes, bem como da precariedade das estradas nacionais. Então vejam que aqui o entendimento foi exatamente nesse sentido. Tudo conduz para a atividade ser de risco, ainda que ele não fosse exatamente motorista, mas fazia parte das atividades transitar em rodovias. Não era uma atividade excepcional, não era um desvio de função, não era um desvio das atividades habituais dele. E aí o entendimento TST de que o fato do acidente ser causado por terceiro, para esse fim, não é excludente de responsabilidade do empregador, porque a conduta de outros motoristas é inerente aos acidentes de trânsito, ou seja, nesse tipo de situação não dá para equiparar o fato de terceiro a caso fortuito e força maior, segundo o TST, exatamente porque dentro do conjunto da atividade do risco, que é a condução do veículo em rodovias, faz parte do risco também que os outros possam causar um acidente com você. E isso é muito interessante, porque o fato de terceiro para ser equiparado a caso fortuito e força maior, ele tem que realmente ser externo à atividade, porque esse é o conceito de fortuito e força maior, tem que ser um fato externo. Então, mesmo o fato de terceiro tem que ser um fato externo ao exercício da atividade normal. E os outros motoristas, claro, porque você não trafega sozinho, como eles dirigem faz parte do risco. Então, para o fato de terceiro ser realmente excludente, teríamos que estar falando de uma situação totalmente fora do exercício normal da atividade, que não é o caso aqui, tá? E aí o TST, essa decisão é legal porque ele cita uma série de decisões, então se precisarem de embasamento, terão. E aí conhece, portanto, o recurso de revista por violação a dispositivo de lei, o parágrafo único do artigo 927. Lembrem-se que a gente precisa dessa violação, além de divergência jurisprudencial que tinha sido mencionada aqui. É interessante, por isso que eu sempre falo, desde a petição inicial, fazer toda a fundamentação. E, mais uma vez, a fundamentação aqui era de direito civil. Ah, mas é de antes da reforma trabalhista. É de antes da reforma trabalhista, mas o conceito do ato ilícito está no artigo 186 do Código Civil e a consequência disso, que é o 927, está também, que é a responsabilidade, está também no Código Civil, no artigo 927 e no seu parágrafo único aqui no caso. E aí deu provimento ao recurso de revista. Claro, é um pouco triste aqui, porque como ele não tinha ganho nem primeiro grau nem segundo, o provimento aqui foi para reconhecer a responsabilidade objetiva da reclamada pelo dano moral e material em ricochete, que é assunto que é outra coisa aqui para falar, sofridos pelos pais do decujus, e a falta de elementos objetivos para fixação do montante devolveu o processo para a vara de origem. Então, o processo de 2014 que está voltando para a vara de origem para que seja prosseguido o julgamento da matéria com a apuração dos danos e a fixação de danos morais. Porque, para os danos materiais vai ser necessária a comprovação. Então, vejam, o resultado foi de conhecimento e provimento ao recurso de revista, mas com a necessidade de devolução do processo para origem para poder apurar realmente os danos e fazer a quantificação, porque isso realmente o TST não poderia fazer no recurso, seria supressão de instância, porque aqui não tem base de cálculo. Vejam, se tivesse tido provimento no primeiro grau, provavelmente, eu já falei sobre isso antes, restabeleceria a sentença de primeiro grau, talvez mexesse nos valores, mas teríamos um valor base. O TST fixar o valor
Não é possível porque tem que realmente apreciar os elementos e as provas dos autos, tá? E aí aqui então, para finalizar, eu trago, porque não era o caso aqui ainda, essa semana então saiu a súmula, né? A súmula 642 do STJ, que fixa bem essa matéria para dizer que o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir na ação indenizatória. No caso aqui é para ajuizar porque é dano em ricochete por conta do falecimento do trabalhador. Se quiserem, depois que a gente aborde, eu posso pregar uns artigos que tratam, uns acórdãos que tratam de dano em ricochete e posso até fazer um vídeo no Instagram sobre isso, especificamente responsabilidade civil, dano em ricochete. Aliás, responsabilidade civil é um assunto que certamente estará na minha lista de cursos do ano que vem, tá? Então, vou colocar para vocês depois aqui a decisão. Se gostaram, curtam, compartilhem com quem vocês acham que vai aproveitar o conteúdo. Me sigam nas outras redes sociais. Aqui é Roots, né, gente? Passa a ambulância lá, a gente escuta o barulho, sai junto aqui, a sirene, porque o estúdio, é isso aí, né? E eu agradeço muito por terem me escutado, por terem me assistido e até a próxima.